Meus pais esconderam o casamento da minha irmã no Havaí porque devo ficar estudando para pagar seus anos de velhice, mas eles gastaram todo o dinheiro e eu não vou pagar nada. Minha vida sempre girou em torno de estudar, me sacrificar e existir em silêncio no fundo, enquanto minha irmã mais velha se banhava na luz dourada do amor de nossos pais. Eles a adoravam, chamavam de seu orgulho e alegria, enquanto eu era o pensamento posterior, a que devia realizar coisas para o bem do futuro deles. Não era um papel que eu havia escolhido, mas aceitei porque não parecia haver outra opção. Uma tarde depois de horas enterrada entre livros didáticos e anotações eu estava exausta. Tinha passado o dia todo no meu quarto minúsculo estudando e precisava de um descanso. Usando a opção predileta para me distrair, embora não a mais adequada se quiser ser produtiva, abri meu telefone e comecei a navegar nas redes sociais. Então eu vi. Lá estava minha irmã em um vestido elegante cercada de várias pessoas em sua festa de noivado. A descrição da foto revela ainda mais o que estava acontecendo. Não podemos esperar para celebrar nosso casamento no Havaí com todos os nossos entes queridos. Todos os seus entes queridos, ao que parece, não me incluíam. Meus pais estavam orgulhosos ao lado dela, vestidos de maneira elegante, sorrindo como se tivessem ganhado na loteria. Havia familiares que eu não via há anos, todos sorrindo e brindando com taças de champanhe. Todos estavam lá. Todos exceto eu. Eles nem sequer pensaram em me avisar. Minha irmã sempre me tratou como uma estranha, mas não esperava que ela sequer se preocupasse em me enviar uma mensagem simples para me contar. Meus pais, os mesmos que repetiram até a exaustão a importância da família, não consideraram que eu era família e também não me avisaram do acontecimento. Para que você saiba como meus pais têm sido comigo, posso lhe contar que passei verões trabalhando em 2 empregos de meio período para que eles não tivessem que se preocupar com as contas. Eu pulava saídas com amigos para estudar, eu tinha que fazê-los se sentirem orgulhosos, aguentar sermões sobre como meu sucesso futuro era o plano de aposentadoria da família. Toda a minha vida foi planejada ao redor de que meu esforço seria para dar um futuro melhor a eles. Depois do que vi, meu primeiro impulso foi ligar para meus pais e exigir uma explicação. Eu precisava ouvi-los e que me dissessem porque eu não importava o suficiente para fazer parte desta celebração. Disquei os números deles, mas fui para a caixa postal. Tentei de novo e continuei indo para a caixa postal. Eles nem sequer estavam atendendo. Não vi sentido em ligar para minha irmã. De que adiantaria? Ou ela me ignoraria, ou pior ainda, me daria uma desculpa meia boca que só acrescentaria sal à ferida. Tive que reconhecer a feiura que sempre havia evitado porque era dolorosa. Eu era dispensável para eles. 2 dias depois chegou a primeira notificação dos meus pais, uma mensagem para me lembrar: não se esqueça de estudar muito. Meu polegar permaneceu sobre o botão de silenciar por um momento antes de pressioná-lo. Não sei por que estava hesitando, mas no final silenciei os números deles. Então fiz o mesmo com minha irmã. Trabalhei duro a vida toda pela família, mas sou parte da família quando eles precisam de mim e não sou quando não precisam. Se eles não precisam de mim em suas vidas, talvez seja hora de eu parar de precisar deles na minha. Atualização. Se passaram semanas, mas eu queria ter algo importante para contar e não apenas pequenos detalhes. Para começar, minha caixa de entrada de mensagens transbordou com as mensagens do meu pai. Geralmente eu as via depois de horas, já que por estarem silenciadas as notificações não apareciam. No começo o tom dele era calmo, quase doce, como se nada tivesse acontecido. Eles queriam saber por que eu não havia retornado as ligações, por que eu estava tão quieta. Minha mãe mencionou o quão preocupada estava e esperava que eu não estivesse estressada por causa dos exames, mas o gesto de preocupação logo deu lugar a comentários passivo-agressivos. Minha mãe começou a insinuar que eu estava sendo ingrata com eles, não só mencionando coisas como as comidas especiais que eles haviam preparado para meus aniversários, o que não tinha nada de especial, e como eles haviam me ajudado com a universidade, o que também não é totalmente verdade porque, como eu disse antes, trabalhei em 2 empregos para pagar minha matrícula. Meu pai também enviou algumas mensagens, embora não tantas quanto minha mãe, mas sim na mesma linha de: nós fizemos isso por você, você não pode responder as mensagens. Não que seja novidade essa coisa de me fazer sentir culpada, mas escutar tudo isso agora quando eu já estava furiosa com o que descobri era insuportável. Então, chegaram mensagens mais desagradáveis me chamando de malcriada e que minha única preocupação teria que ser estudar e responder aos meus pais, que se eu estivesse perdendo tempo em festas eles ficariam muito irritados comigo. Apaguei cada mensagem sem lê-las completamente. Suportei esse tipo de coisa durante anos. Meus pais não podem esperar que eu seja tratada como um saco de pancadas e que continue sendo submissa para sempre. Há pouco tempo uma prima entrou em contato. Nós éramos próximas, mas não daquelas primas que se falam o tempo todo. Por isso não esperava saber dela, ainda mais quando eu sabia que ela havia estado na festa de noivado. Eu a tinha visto nas fotos que minha irmã postou. Ela me perguntou por que eu não tinha estado na festa. Eu disse que nem sequer me convidaram. Segundo meus pais, eu não havia comparecido porque precisava me concentrar nos meus estudos para conseguir um trabalho bem remunerado para eventualmente devolver o dinheiro aos meus pais por seus esforços. Meus pais fizeram soar como se eu tivesse escolhido isso. Mas minha prima ligou para confirmar. Me sinto como uma vaca leiteira, já que meus pais me têm só para obter algo de mim. Eles esperam que eu dê muito, enquanto me tratam como um simples animal. O que eu tinha feito para merecer esse tratamento? Eu não escapava para festas nem me negava a estudar horas
horas e horas só para fazê-los se sentirem orgulhosos. E minha prima não parou por aí. Ela disse que tinha escutado dos pais dela que o casamento no Havaí não só era um desperdício, mas uma catástrofe financeira prestes a acontecer. Meus pais haviam esvaziado todas as suas economias para a aposentadoria e feito uma segunda hipoteca para financiá-lo. Na festa de noivado, meu pai até brincou com os convidados sobre como, ao decidir ficar estudando, eu estava os ajudando a economizar dinheiro. Algo de verdade havia nisso. Não me convidar os ajudaria a economizar dinheiro. Isso se eles gastaram tanto, somado a que eu ficaria estudando para salvar o futuro deles. Naquela noite me sentei em meu quarto para escrever uma mensagem para meus pais. Escrevi para eles da mesma forma que eles fizeram comigo, contando todas as vezes que sacrifiquei algo para ficar estudando por culpa deles. Não que eu veja mal estudar, mas minha vida foi organizada em torno disso e não fiz outra coisa. Passei verões trabalhando e estudando para obter boas notas. Não fui a aniversários, saídas com amigos e todas as coisas que as crianças fazem para ter uma boa profissão, como meus pais chamavam. E tudo para nada, porque vejam como meus pais me pagam. É meu esforço. Esforço que não pediram a minha irmã. Nunca foi para que eles percebessem e me pedissem desculpas ou algo assim, porque sei que nunca o farão. Eles não me veem como filha, me veem como seu bilhete dourado para a salvação deles. Mas se escrevi isso foi para desabafar e para explicar a situação. Agora, quando pressionei enviar, pensava em receber uma resposta bem rápido, talvez em algumas horas, mas houve silêncio durante alguns dias. Então, uma manhã apareceu uma mensagem deles na minha caixa de entrada. A mensagem era tão fria e desrespeitosa como eu temia. Eles me acusavam de ser ingrata e egoísta porque eu estava agindo como uma menina caprichosa por não comparecer a um casamento quando eu deveria estar estudando. Meu pai escreveu que eu deveria parar de me fazer de vítima e me concentrar mais nos meus estudos. Minha mãe acrescentou uma última reprimenda, me lembrando que as obrigações familiares acarretam sacrifícios, o que eu não estava fazendo. Eu não respondi a essa mensagem porque é praticamente a mesma mensagem de sempre. Eles nem se importam em saber por que eu estou com raiva. A única coisa que os preocupa é que eu termine meus estudos, consiga um bom emprego e lhes envie muito dinheiro para gastar com eles e minha irmã. Se há algo que posso agradecer a eles é por terem me ajudado a ser muito disciplinada e o valor do esforço, porque agora posso cumprir com as expectativas deles. Mas ninguém diz que eu tenho que enviar dinheiro para eles quando eu conseguir. Talvez eles digam, mas já é hora de não escutá-los. Atualização 2. Como vocês têm estado? Eu ainda estou lidando com meus pais e minha irmã. Não sei se posso chamá-los de família neste momento porque eles têm sido tudo menos isso para mim. Mas aqui vai minha atualização sobre eles. Uma noite abri meu laptop novamente e respondi ao e-mail deles. Eu estava guardando toda a minha raiva e precisava deixá-la sair em uma resposta. Eu não queria que eles tivessem a última palavra. Eu disse a eles sem sombra de dúvida que não lhes devia um único favor, já que ao contrário da minha irmã eu não dependia do apoio financeiro deles durante anos. Falei sobre a falta de convite e as brincadeiras de economizar dinheiro ao insistir que isso era uma mentira porque não tinha sido minha decisão como eles fizeram parecer. Finalmente terminei com uma ruptura clara. Eu disse a eles que como eu já era maior de 18 anos e capaz de viver independentemente, não via nenhuma razão para continuar com essa farsa de relacionamento. Eles claramente valorizavam mais minha irmã do que a mim. Então eles podiam se apoiar nela e no novo marido dela para tudo que viesse. Se eles precisassem de dinheiro para quando se aposentassem, era melhor que esse casamento fosse um poço de petróleo porque eles tinham investido muito em perfurá-lo e agora tinham que tirar ouro negro ou teriam muitos problemas. Depois de enviar a resposta deles, chegou no dia seguinte e eu não consegui ler. Eu a apaguei sem abrir, sabendo que seria apenas mais do mesmo, transferir a culpa e me fazer gaslighting. Mas eles não tinham terminado. Mais tarde naquela tarde eu estava usando meu telefone quando vi que tinha uma chamada silenciada da minha mãe. Eu hesitei com meu dedo pairando sobre o botão de rejeitar, mas decidi atender. A conversa dela não era muito diferente do que ela já havia me dito antes. A diferença é que agora ela insistiu que o casamento não era sobre mim, então eu não tinha o direito de me sentir excluída. Além disso, o casamento era da minha irmã e ela escolhia quem assistia e quem não. Eu perguntei a ela como ela se sentiria se os papéis fossem invertidos, se minha irmã me convidasse e eu nem sequer contasse a eles sobre isso. Pior ainda, zombasse deles no casamento e nem falasse da quantidade de dinheiro que economizei porque meu pai come muito ou porque minha mãe gosta de exagerar nas bebidas. Ela tentou se defender dizendo que meu pai estava se cuidando na comida ultimamente e que ela só bebia moderadamente, mas se 10 copos de vinho em um aniversário, que é a última vez que tivemos um evento onde todos nós estávamos convidados, é se moderar. Eu não quero imaginar quando não era. Eu disse a ela que se ela queria continuar fazendo favoritismos, ela era bem-vinda a fazê-lo porque era a vida dela, mas a minha e eu podia fazê-la sem ela na minha vida. Eu desliguei porque não queria continuar ouvindo quão ingrata eu era aos olhos dela. Não se passaram nem 5 minutos quando recebi a ligação do meu pai. O tom dele era mais duro, mais confrontador. Ele estava bravo por tudo, mas também bravo porque minha mãe tinha contado a ele que ele era um glutão e ela uma bêbada. Embora pensando bem, acho que ele estava mais ofendido com a minha descrição dele. De qualquer forma, o tom dele e eu disse a ele que respeito se ganha, não se exige e eu já ganhei o céu com eles. Mas eles não ganharam nem que eu os visite onde eles forem parar quando finalmente forem velhos e não puderem cuidar de si mesmos. Ele disse que eu não me
atreveria a fazer isso com eles porque a família sempre havia pregado os valores de cuidar uns dos outros e abandonar uns velhos por causa de um casamento estúpido era muito baixo da minha parte. Eu disse a ele que tinha terminado de tentar ganhar a aprovação deles e que eles podiam guardar seus sermões para alguém que realmente se importasse. Então desliguei já que nenhum deles tinha conseguido me convencer de que eu continuasse sendo dócil. Eles tiveram que envolver minha irmã na situação. A essa altura eu me importo pouco com minha irmã porque, como eu disse, nunca tivemos um relacionamento tão próximo. Eu esperaria que ela me convidasse para o casamento porque somos irmãs pelo menos, mas meu problema principal é com meus pais, os quais zombaram e me usam para que eu seja seu bilhete para a salvação financeira. De qualquer forma, ela me ligou mais tarde naquela noite usando a voz mais falsa de preocupação que ela pôde encontrar. Ela disse que não entendia por que eu estava tão chateada e que tinha assumido que eu não me importaria com o casamento já que eu estava tão ocupada com a escola. Eu disse a ela que a suposição dela era apenas outro exemplo do quão pouco ela e o resto da família me valorizavam ou me conheciam. Eu disse a ela que ela era uma menina mimada e consentida que nunca tinha trabalhado por nada na vida dela. Eu disse que ela devia aos nossos pais tudo o que eles tinham dado a ela, incluindo a festa de noivado e o casamento, e que era melhor ela se mexer quando eles precisarem dela na velhice porque essa era minha responsabilidade. Por isso meus pais tinham me dado tanto para que eu estudasse. Claro, eles tinham me dado tantos sermões, castigos quando eu trazia uma nota ruim e uma infância sem outra coisa que não fosse trabalho duro, enquanto ela em vez disso só recebeu dinheiro, uma infância normal ou até bastante mimada e até um casamento dos sonhos. Ela também me acusou de estar com ciúmes e de tentar arruinar a felicidade dela. Eu ri enquanto ela falava dizendo que eu não precisava arruinar nada. Ela e nossos pais estavam fazendo isso perfeitamente bem por si mesmos e eu não precisava mover um dedo. Eu não pensava em confrontar minha irmã por tudo isso, mas ela se meteu nessa briga e eu não me incomodo em dar um pouco de bronca nela. Atualização 3. Tenho muito para contar a vocês nestes meses em que não tiveram notícias minhas. Para começar, o casamento já aconteceu e com ele também surgiram alguns problemas. Comecei meu estágio em uma empresa que considero muito boa, uma das conexões que meus professores me ajudaram a conseguir. O trabalho não era fácil, mas eu estava prosperando. Inclusive eles tinham mostrado interesse em me oferecer um posto de trabalho em tempo integral, o que me pareceu um grande avanço. Não era a oportunidade de ouro que eu sonhei quando criança, mas eu a tinha conquistado e isso fazia toda a diferença. Durante esse tempo mantive distância dos meus pais e da minha irmã. Sabia que eles continuariam tentando me puxar de volta para o mundo deles de expectativas, manipulação e culpa. Então, uma tarde encontrei uma velha amiga da família, em uma cafeteria. Chamarei ela de Anne para futuras referências. Ela é uma das amigas mais próximas da minha mãe. Me reconheceu imediatamente e me perguntou como eu estava. Começamos com uma conversa leve e ela me perguntou como eu estava indo na universidade, como estava minha família. Eu dei as respostas usuais e contei que meu relacionamento com meus pais não era dos melhores, mas quando ela perguntou pelos meus pais eu soube que algo não estava bem. Ela se inclinou um pouco para mim, como se não quisesse que ninguém mais ouvisse, e me disse que as coisas não estavam tão boas para eles. Meu pai tinha perdido o emprego, ela não sabia os detalhes exatos, mas parecia que ele estava com dificuldades de encontrar algo que pagasse o suficiente para cobrir as contas. Ela mencionou que minha mãe estava trabalhando sem descanso, mas não era suficiente, a situação era grave. A voz dela baixou de tom enquanto me contava como as dívidas dos meus pais se acumulavam. Sim, ela também mencionou o casamento no Havaí. Tentei manter a compostura perguntando pela saúde da minha mãe fingindo que não sabia o quão ruins as coisas estavam, mas Anne estava envolvida demais na fofoca para perceber. Ela disse que esperava que meus pais pudessem resolver a situação, mas era difícil ver como eles fariam isso estando tão endividados. Uns dias depois recebi uma mensagem da minha mãe. Era um número novo e dizia que eles precisavam conversar. Ela me disse que meu pai estava com problemas para encontrar trabalho e que eles precisavam da minha ajuda. Eles devem ter descoberto sobre o meu estágio porque estavam em busca de dinheiro. Eu não respondi. Meus dedos pairaram sobre o teclado prontos para escrever algo sarcástico ou raivoso, mas eu não o fiz. Em vez disso simplesmente apaguei a mensagem. Eu não tinha nada a dizer a eles. Uns dias depois encontrei um primo, alguém com quem eu não conversava ultimamente. Ele mencionou casualmente o estado das coisas em casa. Eu sei, eu tenho uma família de fofoqueiros que gostam de bisbilhotar. Ele confirmou o que eu já suspeitava. A vida da minha irmã não era tão perfeita como parecia. O casamento dela não estava muito bem por causa de todas as dívidas dos meus pais. Aparentemente a família do novo marido dela não estava contente com a quantidade de dinheiro gasto no casamento. Eles também tinham colocado uma parte e não estavam felizes com nada. Não estavam felizes com esse casamento, nem com minha irmã, nem com meus pais. Isso é um pouco do que tem acontecido na vida dos meus pais e na minha. Atualização 4. Eu estava colocando o trabalho em dia uma tarde quando meu telefone vibrou com um número desconhecido. Era minha mãe novamente. Ela não tinha o tom de sempre, calmo e sereno, mas sim um pouco desesperado e triste. Ela mencionou como a situação financeira deles tinha saído de controle e como o casamento tinha sido um erro terrível. Porque com a perda do emprego do meu pai, as coisas tinham se complicado já que eles não esperavam que nada disso acontecesse justo agora. Ela disse que esperava que eu finalmente tivesse me acalmado. Meu pai pegou o telefone em seguida e começou a culpar a má sorte, como as coisas tinham saído de controle. Disse que tinha estado trabalhando
trabalhando incansavelmente para solucionar o problema, mas nada parecia funcionar. Eles não sabiam a quem mais recorrer e eu era a única esperança deles. Para que se entenda, em nenhum momento eles se desculparam comigo, mas aqui estavam eles pedindo mais dinheiro. Independentemente de eu não querer fazer nada por eles neste momento, estou trabalhando em um estágio, é um milagre que eles estejam me pagando, e embora seja uma boa empresa, é um milagre que me deem um salário por fazer o trabalho. Muitos dos meus colegas conseguiram mas sem remuneração, só obtêm experiência, então não tenho condições de ajudá-los com nada. Além disso, se eles gastaram todo aquele dinheiro, todos aqueles recursos em uma festa que durou poucas horas, eles deveriam estar pedindo ajuda à minha irmã e não a mim. Eu não provei nenhum canapé da festa, não sei por que eu deveria me envolver nisso. Minha irmã me ligou mais tarde naquela noite do número do marido dela. Presumi que outro número desconhecido significava que era um deles. Ela estava chorando. Disse que não sabia como as coisas tinham ficado tão ruins, como a vida dela tinha desabado depois do casamento. Ela me implorou que a perdoasse, que esquecesse o passado, que apenas os ajudasse a se reerguer. Não só meus pais estavam endividados, ela e o marido também. Algumas despesas correram por conta deles, além dos sogros, e agora eles não tinham como cobrir. Meus pais tinham prometido ajudá-los com essas despesas já que eles tinham os cartões completamente cheios. Eu disse a ela que não estava interessado em reparar as coisas e menos ainda se isso tivesse um custo para mim. Esse tipo de pedido deveria ser feito para a família, eu disse, e eu nunca fui família. A família pelo menos é convidada para os eventos familiares, mas eu não fui convidada, então não tenho obrigação alguma de ajudá-los. Ela gaguejou implorando para que eu não fosse tão fria. Eu não era fria, simplesmente já tinha tido o suficiente. Eu a lembrei de como eles tinham me apagado de suas vidas quando tudo estava bem. Eu disse que este não era meu circo e esses não são meus macacos. Nos dias que se seguiram recebi mensagens, e-mails, ligações, desculpas envoltas em culpa e demandas disfarçadas de súplicas de ajuda, tudo o que você pode imaginar, mas eu ignorei todos eles. Estou aproveitando um pouco de toda a situação porque eles estão recebendo o que merecem e eu não estou fazendo nada. Eles mesmos colocaram a corda no pescoço deles. A última mensagem que recebi da minha mãe foi apenas uma linha simples. Sentimos muito, por favor, não nos abandone. Eu também sinto muito, mas eu tenho que abandoná-los. Minha resposta para essa mensagem foi uma lista de asilos para idosos baratos que há perto da área deles. Eles vão precisar. Atualização 5. Vocês têm me perguntado o que aconteceu com meus pais e suas dívidas, também sobre o casamento da minha irmã e todas as consequências do casamento no Havaí. Espero que o que eu tenha para contar seja o encerramento da minha história. E para os que estão preocupados comigo e não com meus pais e minha irmã, tenho a dizer que já consegui um emprego fixo na minha empresa. Não só agora tenho um salário decente, mas também alguns benefícios enquanto continuo adquirindo experiência. Não sei se continuarei aqui por muitos anos já que não sei que oportunidades terei no futuro, mas se eu tiver oportunidade de avançar na empresa me sinto confortável o suficiente para ficar muitos anos. Meu pai encontrou um emprego, mas não foi suficiente para evitar a venda da casa. Eles tinham uma hipoteca sobre ela que obtiveram para cobrir parte do casamento. E até onde sei também tem muitas dívidas nos cartões. Por mais estranho que pareça, não recebi mais mensagens deles depois da minha última resposta com a lista de asilos para eles. É irônico que agora eu esteja ganhando dinheiro suficiente para ajudá-los graças ao quanto eles insistiram que eu me esforçasse, mas que eu não faça porque eles só me valorizaram em função da minha utilidade e não como filha. Se em todos esses anos eles tivessem mostrado que me queriam como filha e não como um investimento, hoje as coisas entre nós e para eles seriam diferentes. Certamente eu não teria escrito nada disso. Ainda encontro familiares de vez em quando porque tenho muitos ou porque a cidade não é tão grande, são eles que me contam tudo, desde que meus pais ainda têm uma grande pilha de dívidas, apesar de terem vendido sua casa. Até que meu pai não está contente nem com o salário nem com seu novo trabalho. Se minha irmã realmente não mudar de vida, eles vão precisar da lista de asilos baratos mesmo. Minha brincadeira se transformará em realidade. Agora falando da minha irmã, ela não está se divorciando, mas eles estão vivendo separados. Parece que a pressão dos sogros dela surtiu efeito porque eles conseguiram implodir esse casamento. O rumor é que o divórcio é iminente, mas que nenhum dos dois se animou a apresentar os papéis. Vocês imaginam que minha irmã se divorcie e volte a se casar em um lugar exótico? Eu pensaria que meus pais aprenderam a lição, mas não estou tão segura disso. E sabem o que? Agora que minhas férias estão chegando e eu estou recebendo um salário real e não um simbólico, tenho pensado em uma viagem ao Havaí. Embora eu me incline mais para guardar esse dinheiro para a entrada de uma casa ou um apartamento, que é uma decisão mais sensata. Acho que minhas férias serão mais austeras e provavelmente passarei tempo descansando. Depois de anos de só estudar e trabalhar, decidi não fazer a viagem e ficar por aqui. Talvez em 3 ou 4 meses eu comece a procurar um lugar para comprar segundo meus cálculos.